Olá, eu sou a Jennifer, membro do grupo PET Engenharias da Universidade Estadual de Feira de Santana, e daremos sequência à série de videoaulas de pré-cálculo, e nesta aula revisaremos a racionalização. Racionalizar é a ação de tornar algo racional. Trazendo para o nosso assunto, a racionalização ou racionalização de denominadores vai ser o processo no qual o denominador irracional de uma fração vai ser transformado em um número racional sem alterar o valor numérico dessa fração. Observe agora o seguinte exemplo de fração: 2 sobre raiz de 5. O numerador, que é a parte superior da fração, apresenta um número racional, o 2, mas o denominador, que é a parte inferior da fração, representa um número irracional, que é a raiz de 5. Então, com a racionalização, podemos obter uma fração que o denominador é racional. Observe que, ao transformar essa fração com denominador irracional em uma fração com denominador racional, ocorre uma modificação também no numerador. Para que ocorra o processo de racionalização, devemos multiplicar os termos da fração, tanto o numerador quanto o denominador, por uma expressão. Essa expressão é denominada fator racionalizante, de modo a obter uma nova fração equivalente com denominador racional. Esse fator racionalizante não deve alterar o valor numérico da fração. Mas como fazer isso? Quando multiplicamos uma fração qualquer, A sobre B, por outra, com numerador e denominador igual, C sobre C, não se está alterando o valor da fração, pois fração de numerador e denominador iguais resulta no valor 1. Um número dividido por ele mesmo é igual a 1. C sobre C igual a 1 para qualquer valor de C. Como exemplo, temos essa fração 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, raiz de 3, que é um número irracional, sobre ele mesmo, raiz de 3, é igual a 1. Quando eu multiplico uma fração por 1, o resultado é ela mesma. Essa é a base da racionalização. Existem 3 possíveis formas de aplicar a racionalização em uma fração com denominador irracional, dependendo de como esse denominador se apresenta. O primeiro caso é quando temos uma fração na qual o denominador apresenta um radical de índice 2. Quando isso ocorre, para realizar a racionalização, apenas se multiplica por uma expressão na qual o numerador e o denominador vão ter o mesmo valor que o denominador da fração que queremos racionalizar. Vamos observar então um exemplo, no qual o denominador possui o índice 2 no radical, 7 sobre raiz quadrada de 3. Para racionalizar esse denominador, temos que multiplicar por um fator racionalizante, no qual o numerador e o denominador sejam iguais ao denominador dessa fração. No caso, seria raiz de 3. Multiplicamos ambos os termos, tanto o numerador quanto o denominador, por raiz de 3. E chegamos assim na fração final, no resultado final, no qual o denominador é um número racional. Não temos mais o radical. O segundo caso de racionalização ocorre quando o denominador possui um radical com um índice diferente de 2. Neste caso, é preciso multiplicar o numerador e o denominador da fração por um termo conveniente para que desapareça o radical que se encontra no denominador. Podemos descobrir esse termo conveniente analisando a estrutura do denominador irracional da fração. Uma raiz contém como estrutura básica um radical de índice n, um radicando, aqui representado pela letra A, e um expoente, aqui representado pela letra P. Às vezes, o expoente pode estar subentendido por se tratar do número 1.
Quando o número é elevado a 1, é igual a ele mesmo. Então, subentender o expoente 1 é comum. Assim, para efetuar a racionalização, o termo racionalizante deve ser um radical de índice n, um radicando elevado à potência igual a n menos p, pois assim conseguimos eliminar a parte do radical, resultando apenas no número racional. Para entender melhor como se dá esse processo de racionalização, é importante lembrar que uma raiz pode ser reescrita na forma de potenciação. A base dessa potência vai ser igual ao radicando, e seu expoente vai ser uma fração. Essa fração vai ter numerador igual ao expoente do radicando e o denominador igual ao índice da raiz. Então, para fazer com que esse termo irracional do denominador se torne racional, temos que igualar o índice da raiz ao expoente do radicando. Ou, em termos de potenciação, lá no nosso expoente, o numerador fica igual ao denominador. Observe que o termo capaz de fazer isso é a raiz de índice n com radicando elevado ao expoente n menos p, pois quando multiplicamos os dois termos, raiz de índice n com radicando elevado a p vezes raiz de índice n com radicando elevado a n menos p, conseguimos eliminar o fator p, restando raiz de índice n com radicando elevado a n, que resulta apenas no nosso radicando, que é racional. Ou em termos de potenciação, quando multiplicamos potências de bases iguais, somamos os expoentes. Nos termos em questão, conseguimos igualar o numerador ao denominador, restando apenas nossa base, que é racional. Vejamos então um exemplo. Uma fração com o numerador igual a 9 e o denominador igual a raiz cúbica de 5. Nossa raiz possui um índice 3, que é diferente de 2, então estamos no caso 2. E a estrutura dessa raiz tem como índice da raiz, que aqui é representado pelo n igual a 3, e expoente do radicando igual a 1. Como já foi citado, quando um número possui como expoente o número 1, não precisa escrever, fica subentendido. Para descobrir o fator racionalizante do caso 2, temos a expressão já vista anteriormente. Raiz com índice n do radicando elevado a n menos p. Já descobrimos quem é n e quem é p. Substituindo, chegamos ao fator racionalizante raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Quando multiplicamos o fator racionalizante pela nossa fração inicial, conseguimos eliminar o fator irracional do denominador. O terceiro caso de racionalização ocorre quando os denominadores possuem soma ou subtração de raízes. Neste caso, o fator racionalizante será o conjugado da expressão do denominador. O que seria o conjugado? Observe o exemplo a seguir. 5 sobre raiz de 3 mais raiz de 7. O conjugado desse denominador é raiz de 3 menos raiz de 7. Nesta fração, 6 sobre raiz de 8 menos raiz de 11. O conjugado seria raiz de 8 mais raiz de 11. Então, vamos multiplicar toda a fração, numerador e denominador, por um fator racionalizante, no qual o numerador e o denominador é o conjugado do denominador da fração inicial. Um pouco confuso, mas dá para acompanhar. Observe.
6 sobre raiz de 8 menos raiz de 11, vezes o fator racionalizante, que possui no numerador raiz de 8 mais raiz de 11 sobre o denominador raiz de 8 mais raiz de 11. Quando sucedemos essa operação, temos como resultado final menos 2 multiplicado por raiz de 8 mais raiz de 11, conseguindo eliminar assim o nosso denominador irracional. O resultado obtido no denominador da fração anterior é dado através de produto notável. Observe então a sequência de cálculos que se deu para chegar no resultado. Agora, algumas regras práticas para o caso 2 e para o caso 3. Quando temos um radical de índice n com a elevado a m, o fator racionalizante vai ser raiz n de a elevado a n menos m. Vamos lembrar que isso ocorre no caso 2. Denominadores com radicais com índice diferente de 2. As demais regras práticas se referem ao caso 3, quando temos soma ou subtração de raízes no denominador. Raiz de A menos raiz de B é o fator racionalizante de raiz de A mais raiz de B. Logo, raiz de A mais raiz de B é o fator racionalizante de raiz de A menos raiz de B. Raiz de A menos B é o fator racionalizante de raiz de A mais B. Logo, raiz de A mais B é o fator racionalizante de raiz de A menos B. Então, essa foi nossa revisão. Obrigada por assistir esse vídeo. Segue o PET lá no Instagram e qualquer dúvida, pode mandar um e-mail. Até a próxima!